Hoje eu estou aqui com o livro do Cabo Anselmo, né, José Anselmo dos Santos. É uma autobiografia prefaciada pelo Olavo de Carvalho. Bom, para quem não conhece a história do Cabo Anselmo, ele foi um marinheiro no período pré-64 que praticou algumas agitações na época, né, lutando por mais direitos dos marinheiros e tudo mais. Mas o interessante da história do Anselmo é que ele foi para a guerrilha e depois de participar do grupo guerrilheiro, ele acabou virando um informante do serviço de inteligência do governo. Então ela é uma história um pouco diferente do que a gente está acostumado sobre história de guerrilha, né? No entanto, ele não é um livro que relata as ações armadas praticadas pelo Anselmo. Ele fala muito pouco sobre ação armada. Ele é mais um livro de autorreflexão, de alguém que chegou já na terceira idade e que está refletindo sobre o passado, né, sobre a ideologia que ele acreditou, sobre as coisas que ele fez. E o livro é basicamente uma justificativa, ao meu ver, para as ações dele. Então ele meio que se justifica. Tem até um trecho no prefácio que eu acho que resume um pouco a linha que o livro segue. Eu vou ler aqui. O prefácio aqui é escrito pelo Olavo, né? Olavo de Carvalho. Vamos ver. Então, a linha é mais ou menos essa. Ó. Aqui o Olavo está se referindo a uma entrevista que o Cabo Anselmo deu no Canal Livre da TV Bandeirantes, em que ele foi entrevistado pelo Mitre, o Boris Casoy e tudo mais. E basicamente ele era tratado como um traidor. E aqui o Olavo tenta colocar uma nova abordagem sobre esse assunto, né? Então, aqui entre aspas, né? Para a classe jornalística brasileira em peso, o compromisso de um soldado com as Forças Armadas não significa nada. Não há desdouro em rompê-lo. Já uma organização comunista, essa sim é uma autoridade moral, que, uma vez aceita, sela um compromisso sagrado. Nenhum jornalista brasileiro chama de traidor o capitão Lamarca, que desertou do exército levando armas roubadas para matar seus ex-companheiros de farda. Traidor é Anselmo, que se voltou contra a guerrilha após tê-la servido. Anselmo desmontou num instante a armadilha. Ou seja, ele coloca o Anselmo não como um traidor, e sim como alguém que percebeu o que ele estava fazendo e resolveu mudar o rumo da história. Né? Em vez de participar de grupo guerrilheiro, ele passou a ser um informante. E aqui o livro ele tem várias crônicas sobre a política atual, sobre o sistema de ensino, né? Fala um pouco sobre a infância do Anselmo e o que levou ele a entrar na Marinha, e ele meio que revela o que se passava naquela época, né? O contexto, né, daquilo tudo. Da viagem a Cuba, treinamento de guerrilha e tudo mais. É um livro que vale a pena, eu li, apesar de achar que alguns capítulos falta um pouco de objetividade em alguns capítulos, eu ainda acho que vale a pena ler. No entanto, se o leitor está procurando um livro de guerrilha que fala sobre as ações, que comenta os acontecimentos, então, se o leitor procura uma coisa mais quente, que relata com melhor precisão os acontecimentos, os fatos, eu indicaria outros livros, né? Esse aqui é interessante porque revela o amadurecimento da visão política do autor, né? Revela uma evolução do pensamento dele. Porque ele entendeu que o mundo é muito mais complexo do que ele, quando jovem, entendia. Então ele coloca uma outra perspectiva sobre os acontecimentos, uma coisa mais madura. Agora, quem procura um livro mais quente, eu indicaria esse aqui, né? É Os Carbonários, Memórias da Guerrilha Perdida, do Alfredo Sirques. Esse aqui é um livro que até é comprometedor, né? Porque hoje Alfredo Sirques é um político até consagrado, e aqui ele
revela muitas ações armadas aqui, sequestro de embaixador e tudo mais, numa linguagem bem, vamos dizer assim, às vezes até pesada. Vale a pena ler, que é um livro que foi escrito no período da redemocratização, então ele está bem quente. É um livro que vale a pena ler, até para o leitor poder entender o que se passava na época, né? Esse livro aqui mostra bastante violência, banditismo, que o pessoal da guerrilha praticava. Vale a pena ler. Tem também esse outro livro aqui, que eu recomendo sobre o assunto. Ele não é um livro tão quente quanto os Carbonários, né? Mas ele revela algumas ações armadas e a participação desse senhor aqui, o Carlos Knapp, na guerrilha. Ele acabou participando, já com uma idade avançada, ele não era jovem, já era um adulto consolidado, com carreira consolidada, e no entanto ele acabou caindo na clandestinidade, e ele conta um pouco dos episódios que ele passou, ele, a família dele. Vale a pena ler também. E basicamente de biografia são esses que eu tenho. Eu tinha mais alguns, mas eu emprestei, não estão aqui agora. Tem esse aqui, que fala sobre o período também, mas não é uma autobiografia. É um livro bastante político, né, escrito, se tratando do caso do cofre do Adhemar de Barros, né, que era um político muito famoso nesse período, e que ele tinha um cofre amarrotado de dólar que foi roubado pela quadrilha de guerrilheiros, e aqui fala um pouco do destino do dinheiro e o que aconteceu. É interessante ler também. Então, como hoje eu vim para falar do livro do Cabo Anselmo, o que eu tenho a dizer é que é um livro já mais maduro, é um livro que contra algumas informações que batem de frente com o que é dito na grande mídia, né? Porque aqui ele se defende das acusações de traidor e tudo mais, e vale a pena ler, vale a pena a gente conhecer. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem escrever no comentário, fazer mais algum vídeo, perguntando alguma coisa, fiquem à vontade.